será que, na nossa visão, é o melhor ativo para se comprar em 2026? Vamos falar sobre isso? Eu já venho falando há bastante tempo para vocês que eu adoro Bolsa Brasil. E eu acho que ele, de fato, vai ser o melhor ativo para se comprar em 2026. Então, devo comprar o Ibovespa, Marília? Não, mas eu vou falar depois um pouco mais disso para vocês. Mas por que eu acho que a Bolsa vai ser o melhor ativo de 2026? Por vários motivos. Primeiro de tudo, ela está muito barata. Mas ela estar barata não significa necessariamente que ela vai se valorizar. Mas a gente já viu ao longo de 2025 uma valorização importante da Bolsa brasileira, que eu acredito que deve continuar. Essa valorização não aconteceu só na Bolsa brasileira, mas aconteceu na Bolsa dos mercados emergentes como um todo, América Latina e China, por exemplo. Então foi um movimento conjunto. Por quê? Porque a gente está vendo uma diversificação para a saída dos Estados Unidos e investimento em outros lugares. Seja porque a Bolsa Americana está super cara, ou seja porque depois do tarifaço do Trump, as economias como um todo estão fazendo um acordo comercial mais difícil com os Estados Unidos, estão tradando, né? Estão trocando menos com os Estados Unidos, e isso faz também com que essas economias procurem outros lugares para investir. Então, eu acho que esse movimento de diversificação deve continuar e por isso a gente vai ver a Bolsa dos Emergentes como um todo valorizando. Segundo ponto, eleições. A gente vai ver uma eleição que certamente será disputada e será difícil, mas também junto com o resto dos emergentes a gente está vendo um movimento à direita, né, aqui na América Latina, começou com a Argentina, estamos vendo em outros países também da América Latina e acho que isso vai acontecer no Brasil também, ao que tudo indica, teremos um candidato forte do Centrão que poderá vencer as eleições ao longo do ano que vem e isso vai dar um apetite muito grande de risco para os mercados, porque o mercado estava muito preocupado com a política fiscal. Então, saindo um candidato de esquerda, entrando um candidato de centro, a gente deve ter aí mais uma movimentação no preço das ações, que inclusive pode descolar o Brasil do resto dos emergentes, fazendo com que a Bolsa brasileira suba muito mais. Terceiro, essas empresas que eu vou recomendar para vocês, elas têm tido um crescimento muito forte dos seus respectivos resultados. Então, uma coisa que a gente gosta, mesmo em momentos de crise, né, é ver uma empresa que está entregando resultados cada vez maiores. E aí, mesmo que não haja expansão de múltiplos, ou seja, mesmo que você não saia de um preço sobre lucro nessas empresas de em torno de 8 para um preço sobre lucro mais em torno da média, né, que é uns 14, mesmo que isso não aconteça, você ainda assim tem uma valorização do preço das ações simplesmente porque os resultados têm melhorado. E quarto e último motivo, porque a gente deve ver ao longo do ano que vem um ciclo de queda nas taxas de juros, né? O mercado já está precificando, alguns achavam que ainda esse ano ia acontecer esse movimento de queda, mas a grande maioria do mercado acha que ao longo do ano que vem teremos uma queda das taxas de juros de 15 para patamares como 12, alguma coisa assim, a depender até do resultado das eleições, podendo ir até mais. E se isso acontecer, tem certas ações mais sensíveis à taxa de juros que se beneficiam muito de um cenário de ciclo de queda. E é exatamente essas ações que eu estou recomendando aqui como que eu acredito que vai ser o melhor ativo para 2026, que são as ações de crescimento. As ações de crescimento são ações daquelas empresas que ainda entregam uma expansão de crescimento muito grande, que ainda podem dobrar o valor da sua receita ou crescer bastante ao longo dos anos. É diferente, por exemplo, de uma empresa já madura, né? Por exemplo, empresas do setor de energia, que já são bem maduras, não crescem tanto, mas pagam muito dividendo. Não é isso que eu estou recomendando, são empresas que ainda podem sim gerar muito crescimento no futuro e multiplicar por 2, por 3 ou até por 5, em alguns dos casos, o preço das suas ações. Essas empresas são exatamente as que a gente recomenda no Nord 10X, que é o relatório da Nord focado
em ações de crescimento. Essas ações elas sofrem muito quando a taxa de juros sobe, que aconteceu lá para 2021, mas vão muito bem quando as taxas de juros caem, que é o que eu acredito que vai acontecer ao longo do ano que vem. Lembrando que só nessa pequena alta que a gente teve em 2025, de 30% a 35% da bolsa, a gente já viu essas ações do Nord 10X valorizarem mais de 70%. Então são ações mais alavancadas, né, mais arriscadas, mais sensíveis à taxa de juros, como eu comentei, mas também que num cenário positivo performam muito melhor. E por isso que eu acho que elas serão o melhor investimento de 2026. E você concorda comigo ou discorda? E qual o seu palpite para as eleições? Vamos deixar o couro comer aqui embaixo nos comentários. É isso, pessoal. Muito obrigada a todos e até a semana que vem.